Considere todos os anagramas possíveis de serem formados com as letras da palavra essencial, no qual não estejam juntas duas ou mais vogais. Assim, escreva a quantidade desses anagramas. Bem, a palavra essencial é uma palavra de 9 letras. Vou escrever ela aqui. É uma palavra de 9 letras, nas quais 4 delas são vogais, 2 letras E, uma letra I e uma letra A. E as demais 5 letras, então, evidentemente, são consoantes. Então, quando nós fazemos anagramas, ou seja, estabelecemos uma ordem para as letras dessa palavra, como são 9, se não tivesse a condição de que as vogais não pudessem ficar 2 delas sequer juntas, o número total de anagrama seria dado por 9 fatorial dividido pela quantidade entre as que se repetem. Por exemplo, a letra R se repete 2 vezes, então divido aqui por 2 fatorial. A letra S também repete 2 vezes, então também dividido por 2 fatorial. E essas são as únicas que se repetem. Mas esse não é o resultado, porque o problema não nos pede o total de anagramas. O problema nos pede a quantidade de anagramas, entre os quais não permite que duas vogais estejam juntas. Então, o que nós vamos fazer para garantir a separação de quaisquer 2 vogais é escrever, a princípio, as consoantes. Eu vou colocar aqui as consoantes. E entre 2 consoantes, eu vou sempre deixar um espaço. Então, as 2 letras S, a letra N, a letra C e, finalmente, a letra L. Então, repare que entre 2 consoantes tem um espaço reservado. E, além disso, ainda vou considerar como espaço antes da primeira letra consoante e depois da última letra. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. 6 espaços que entre 2 desses espaços sempre vai ter uma consoante, porque esses espaços vão ser os espaços reservados às vogais. Se nós colocarmos as vogais nesses espaços, nós temos ali 4 vogais, 4 letras vogais. Se nós colocarmos essas letras nesses espaços, nós teremos a garantia de que as vogais ficarão sempre separadas, não havendo sequer 2 delas juntas. Então, como nós temos 6 espaços para colocar as 4 letras vogais, então o que nós temos que fazer a princípio é simplesmente escolher os espaços nos quais as vogais vão ocupar. Então, se eu vou escolher 4 dos 6 espaços, o número de maneiras disso ser feito é dado por 6 escolhe 4. Então, 6 escolhe 4, cujo cálculo pode ser simplificado como 6 escolhe 2, porque são combinações complementares, dadas por 6 vezes 5, dividido por 2, que é igual a 15. Esse cálculo nos mostra que há 15 maneiras de escolhermos os espaços nos quais as vogais vão ocupar. Uma vez que as vogais ocupem determinados espaços, e aqui eu vou só colocar a título de exemplo, imagine, por exemplo, que as vogais ocupem, a letra E ocupe esse espaço, a outra letra E ocupe esse espaço, a letra A ocupe esse espaço e a letra I, finalmente, o último espaço. Observe que foi feito aqui um anagrama, no qual não há 2 vogais juntas. Mas, a partir deste anagrama, nós podemos criar outro simplesmente permutando as letras entre si. E mantendo essa formatação de que 2 vogais não fiquem juntas, basta nós permutarmos as consoantes entre si, ou seja, eu vou permutar as consoantes entre si, e para permutar essas 5 consoantes, nós temos um total de 5 fatorial, dividido, como a letra, aliás, isso, a letra S. A letra S repete 2 vezes, então dividido por 2 fatorial,
Então, nós vamos ter 120, que é 5 fatorial dividido por 2, ou seja, 60. E para cada uma das 60 permutações que nós podemos fazer entre as consoantes, podemos permutar também as vogais entre si. Como as vogais são 4, então vai ficar 4 fatorial, mas dentro dessas 4 vogais são 2 repetidas, que é a letra E, então dividido por 2 fatorial, ou seja, 24 dividido por 2, 12. Então, permutando as vogais entre si e as consoantes entre si, nós temos 60 maneiras de permutar as vogais, e para cada uma delas, ou seja, nós vamos multiplicar, para cada uma delas, nós temos 12 maneiras de permutar. Nós temos 60 maneiras de permutar as consoantes entre si, e para cada uma delas, 12 maneiras de permutar as vogais entre si, ou seja, há 720 maneiras de permutar as vogais e as consoantes, cada um no seu grupo. Mas esses 720 anagramas são especificamente quando as consoantes e as vogais ocupem esses lugares. Vale lembrar que nós temos 15 maneiras, que foi calculado inicialmente, de nós escolhermos os locais onde as vogais vão ocupar. Então, esse 720 ocorre para cada uma das 15 maneiras que nós podemos fazer. Então, quer dizer que o total, agora sim, o total de anagramas que podem ser de fato estabelecidos é igual aos que nós encontramos 720 vezes 15. Porque nós temos 720 para cada escolha dos espaços que as vogais vão ocupar. E 720 vezes 15, então isso totaliza 10.800, ou seja, há 10.800 anagramas da palavra essencial, no qual não estejam juntas duas ou mais vogais.